O livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Capítulo 2. 3 noites depois, o velho major morreu, tranquilo durante o sono. Seu corpo foi enterrado na beira do pomar. Era o início de março. Ao longo dos 3 meses seguintes, houve muita atividade secreta. O discurso de Major tinha dado aos bichos mais inteligentes da fazenda uma visão de um mundo totalmente nova. Eles não sabiam quando a revolução prevista por Major iria acontecer, nem tinham motivos para pensar que ela ocorreria durante suas vidas, mas sabiam que precisavam se preparar para ela. Era um dever. O trabalho de ensinar e organizar os demais recaiu naturalmente sobre os porcos, que eram reconhecidos por todos como os mais inteligentes entre os animais. Entre os porcos haviam 2 jovens notáveis, chamados Snowball e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender. Napoleão era um leitão grande da raça Berkshire, o único Berkshire da fazenda. Não era de muita conversa, tinha uma aparência feroz e fama de conseguir as coisas a seu modo. Snowball, mais alegre do que Napoleão, mais falante e criativo, tinha um porém: não era considerado tão firme de caráter. Os demais porcos, machos da fazenda, eram castrados. O mais popular deles era pequeno, gordinho, chamava-se Squealer. Tinha bochechas muito redondas, piscava sem parar, tinha movimentos ágeis e voz aguda. Era um comunicador brilhante e, quando expunha um argumento complicado, tinha um jeito de pular de um lado para o outro e de agitar o rabicó. Isso o tornava muito convincente. Os outros diziam que Squealer era capaz de transformar o preto em branco. Esses 3 haviam consolidado os ensinamentos do Major em um sistema de pensamento completo, ao qual deram o nome de animalismo. Diversas noites por semana, depois de o Sr. Jones dormir, eles faziam reuniões secretas no celeiro e apresentavam os princípios do animalismo para os demais. No começo enfrentaram muita tolice e apatia. Alguns bichos falavam sobre o dever de lealdade para com o Sr. Jones, a quem se referiam como senhor, ou faziam comentários rasteiros como: "O Sr. Jones nos alimenta, se ele sumir, vamos morrer de fome." Outros faziam perguntas como: por que deveríamos nos importar com o que acontece com o nosso corpo depois de morrer? Ou então: se essa revolução vai acontecer de qualquer jeito, que diferença faz trabalharmos por ela ou não? Os porcos tinham uma dificuldade imensa de fazê-los enxergar que aquilo era contrário ao espírito do animalismo. As perguntas mais cretinas de todas eram feitas por Molly, a égua branca. A primeira que ela fez a Snowball foi: ainda vai ter açúcar depois da revolução? Não, disse Snowball firme. Não temos meio de produzir açúcar nesta fazenda. Além disso, você não precisa de açúcar. Vai ter toda a aveia e todo o feno que quiser. Eu ainda vou poder usar fitas na crina? Perguntou Molly. Camarada, esses enfeites que você tanto adora são uma das marcas da escravidão. Você não consegue entender que a liberdade vale mais do que as fitas? Molly concordou, mas não pareceu muito convencida. Os porcos enfrentaram uma batalha ainda mais difícil para combater as mentiras ditas por Moses, o corvo domesticado. Moses, o queridinho do Sr. Jones, era espião e contador de lorotas, mas também um conversador muito esperto. Ele afirmava saber da existência de um país misterioso chamado Montanha de Açúcar, para onde os animais iam ao morrer. Ficava em algum lugar lá em cima no céu, um pouco depois das nuvens, dizia Moses. Na Montanha de Açúcar, todos os dias eram domingo. O trevo crescia durante o ano inteiro, e nos canteiros brotavam torrões de açúcar e bolos de linhaça. Os animais odiavam Moses porque ele contava mentiras e não trabalhava, mas alguns acreditavam na Montanha de Açúcar, e os porcos precisaram se esforçar muito para convencê-los de que tal lugar não existia.
Seus discípulos mais fiéis eram os cavalos que puxavam o arado, Box e Clover. Os dois tinham muita dificuldade em pensar com a própria cabeça. Porém, uma vez que aceitaram os porcos como seus professores, absorveram tudo o que lhes foi dito e passaram adiante aos outros animais, usando argumentos simples. Nunca faltavam as reuniões secretas no celeiro e puxavam a cantoria de animais da Inglaterra, que encerrava os encontros. Eis que a revolução acabou acontecendo bem mais cedo e com muito mais facilidade do que qualquer um poderia ter imaginado. Antigamente, o Sr. Jones, apesar de ser um proprietário severo, fora um fazendeiro capaz, mas agora estava em franca decadência. Tinha ficado muito abalado depois de perder dinheiro em um processo e começar a beber mais do que seria razoável. Por dias inteiros, permanecia afundado na cadeira Windsor da cozinha, lendo jornal, bebendo e de vez em quando dando para Moses cascas de pão encharcadas de cerveja. Os empregados se tornaram preguiçosos e desonestos. Os campos ficaram cheios de ervas daninhas. As edificações careciam de reparos no telhado. A lavoura foi negligenciada e os animais não recebiam comida suficiente. Junho chegou e o feno estava quase pronto para ser colhido. Na véspera do solstício de verão, que caiu em um sábado, o Sr. Jones foi para Willingdon e bebeu tanto num bar Leão Ruivo que não voltou até o meio-dia de domingo. Os empregados tinham ordenhado as vacas bem cedo pela manhã e depois saído para caçar coelhos, sem se dar ao trabalho de alimentar os animais. Quando o Sr. Jones voltou, foi dormir no sofá da sala com o jornal News of the World por cima do rosto. E assim, quando a noite chegou, os animais continuavam sem comida. Por fim, decidiram que já bastava. Uma das vacas usou os chifres para quebrar a porta do galpão, e todos os animais começaram a comer, servindo-se das lixeiras. Foi quando o Sr. Jones acordou. No instante seguinte, ele e seus 4 funcionários estavam no galpão, empunhando chicotes e golpeando em todas as direções. Aquilo era mais do que os animais famintos poderiam suportar. De comum acordo, embora nada do tipo tivesse sido planejado de antemão, eles se lançaram contra seus algozes. Jones e seus empregados viram-se de repente sendo estapeados, chutados por todos os lados. Perderam totalmente o controle da situação. Nunca tinham visto os animais se comportar daquele jeito. A rebelião súbita de criaturas que, a seu bel prazer, eles estavam habituados a espancar e maltratar, assustou-os até quase ao ponto de fazê-los perder o juízo. Após poucos instantes, eles desistiram de tentar se defender e partiram em disparada. No minuto seguinte, todos os 5 fugiam em desabalada carreira pela trilha que levava à estrada principal, com os animais triunfantes em seu encalço. A Sra. Jones espiou pela janela do quarto, viu o que estava acontecendo. Depressa, jogou uns poucos pertences em uma sacola de tecido e escapou da fazenda por um outro caminho. Moses deixou o poleiro e voou atrás dela, crocitando alto. Enquanto isso, os animais tinham expulsado Jones e seus ajudantes para a estrada e batido o portão de barras atrás deles. Assim, antes que os bichos percebessem por completo o que havia, a revolução foi executada com sucesso. Jones estava banido e a fazenda solar era todinha deles. Nos primeiros minutos, os animais mal podiam acreditar em sua sorte. A primeira atitude foi percorrer juntos os limites da fazenda, como que para se certificar de que nenhuma criatura humana estava escondida por ali. Depois voltaram rápido para as construções, a fim de eliminar os últimos traços do odioso reinado de Jones. A sala dos arreios, na ponta do estábulo, foi arrombada. Os freios, as argolas de nariz, as correntes dos cachorros,
As lâminas cruéis que o Sr. Jones costumava castrar os porcos e os cordeiros, tudo foi jogado no poço. As rédeas, os cabrestos, os tapa-olhos e os humilhantes sacos de forragem, além dos chicotes, foram lançados à fogueira de lixo que queimava no pátio. Todos os animais cabriolaram de felicidade quando viram o chicote ardendo nas chamas. Snowball também atirou ao fogo as fitas com as quais as crinas e a cauda dos cavalos eram enfeitadas nos dias das exposições. Fitas, ele disse, devem ser consideradas roupas, que são uma das marcas do ser humano. Todos os animais devem andar nus. Ao ouvir isso, Boxer tirou o chapeuzinho de palha que usava no verão para manter as moscas longe das orelhas e o jogou na fogueira para queimar com o resto. Em bem pouco tempo, os animais destruíram tudo que os fazia lembrar o Sr. Jones. Napoleão os conduziu de volta ao galpão e serviu para todos uma ração dupla de milho, com 2 biscoitos para cada cachorro. Então eles cantaram animais da Inglaterra do começo ao fim diversas vezes. Depois se ajeitaram para passar a noite e dormiram melhor do que nunca. Acordaram ao alvorecer como de costume e, recordando de repente a coisa gloriosa que tinha acontecido, correram todos juntos para o pasto. Não muito longe do pasto havia uma pequena elevação, de onde era possível ver a fazenda inteira. Os animais correram para o topo dela e observaram o entorno à luz clara da manhã. Sim, era deles. Tudo que conseguiam enxergar era deles. Extasiados por esse pensamento, deram cambalhotas e rodopiaram no ar com grandes piruetas de excitação. Rolaram no solo orvalhado, abocanharam bocados de grama perfumada de verão, chutaram pedaços de terra e farejaram seu aroma encorpado. Depois fizeram uma caminhada de inspeção por toda a fazenda e examinaram em muda admiração a terra lavrada. O campo de feno, o pomar, o açude, o bosque. Era como se nunca tivessem visto aquelas coisas antes, como se mesmo agora mal pudessem acreditar que tudo lhes pertencia. Em seguida, voltaram à área construída e estancaram em silêncio do lado de fora da sede. Pertencia a eles também, mas tiveram medo de entrar. Depois de um instante, porém, Snowball e Napoleão empurraram a porta com os ombros até que ela se abriu, e os animais entraram em fila indiana, andando com o máximo cuidado por receio de perturbar qualquer coisa. Avançaram pé ante pé, de quarto em quarto, temerosos de falar acima de um cochicho e observando tudo com uma espécie de espanto diante do luxo inacreditável das camas com colchões de penas, dos espelhos, do sofá de crina de cavalo, do tapete de Bruxelas, da litografia da Rainha Vitória sobre a lareira na sala de estar. O grupo vinha descendo a escada quando deu pela falta de Molly. Retornando, descobriram que ela ficara para trás, no melhor dos dormitórios. Havia apanhado um pedaço de fita azul na prateleira da Sra. Jones e o segurava na altura do ombro, apreciando o efeito no espelho de um modo muito tolo. Os demais a repreenderam com toda seriedade e depois deixaram o cômodo. Alguns presuntos pendurados na cozinha foi tombado com um coice de boxer. Fora isso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo, e por unanimidade, foi aprovada a resolução de manter a sede preservada como um museu. Todos concordaram que nenhum animal jamais deveria morar lá. Os animais tomaram café da manhã e logo Snowball e Napoleão se reuniram outra vez. "Camaradas", disse Snowball, "são 6:30 e nós temos um longo dia pela frente. Hoje começa a colheita do feno, mas há outra questão que precisamos resolver antes."
Os porcos então revelaram que nos 3 últimos meses haviam aprendido a ler e a escrever, usando um livro velho que havia pertencido aos filhos do Sr. Jones antes de ser descartado no monte de lixo. Napoleão mandou buscar tinta preta e branca e liderou o grupo até o portão de 5 barras que dava para a estrada. Então Snowball, pois era ele quem escrevia melhor, segurou um pincel entre as articulações da pata, cobriu a palavra Fazenda Solar, que ficava na barra superior do portão, e no lugar delas pintou Fazenda dos Animais. Aquele seria o nome dali em diante. Depois disso, eles voltaram à área construída da fazenda onde Snowball e Napoleão mandaram buscar uma escada que apoiaram contra a parede dos fundos do grande celeiro. Eles explicaram que, por meio dos estudos no último trimestre, os porcos tinham conseguido reduzir os princípios do animalismo a 7 mandamentos. Estes 7 mandamentos seriam agora inscritos na parede e iriam construir uma lei inalterável, pela qual e sob a qual todos os animais da fazenda deveriam viver. Com alguma dificuldade, pois não era fácil para um porco equilibrar-se em uma escada, Snowball subiu e se pôs ao trabalho, com Squealer alguns degraus abaixo segurando o pote de tinta. Na parede preta de alcatrão, os 7 mandamentos foram escritos em grandes letras brancas que podiam ser lidas a mais de 25 metros de distância. Eram os seguintes: os 7 mandamentos. O que anda em 2 patas é inimigo. O que anda em 4 pernas ou tem asas é amigo. Nenhum animal deve usar roupa. Nenhum animal deve dormir em cama. Nenhum animal deve beber álcool. Nenhum animal deve matar nenhum outro animal. Todos os animais são iguais. Foram escritos com muito capricho e, exceto que amigo fora grafado Amiog e que o 1 dos S aparecia invertido, a ortografia estava perfeita. Snowball leu em voz alta para benefício de todos. Os animais assentiram em total concordância, e os mais inteligentes começaram na mesma hora a decorar os 7 mandamentos. Agora, camaradas, gritou Snowball soltando o pincel, para o campo de feno. É ponto de honra que a colheita seja feita mais depressa por nós do que o Jones e os homens dele conseguiriam. Mas nesse momento as 3 vacas que tinham estado inquietas já fazia algum tempo soltaram um mugido alto. Elas não haviam sido ordenhadas nas últimas 24 horas e seus úberes estavam quase explodindo. Após breve reflexão, os porcos mandaram buscar galões e as ordenharam com bastante sucesso, tendo patas bem adaptadas para a tarefa. Logo, haviam 5 galões cheios de um leite cremoso e espumante, para os quais muitos dos bichos olharam com considerável interesse. O que vai ser feito de todo esse leite? Perguntou alguém. O Jones de vez em quando misturava um pouco na nossa ração, disse uma das galinhas. Esqueçam o leite, camaradas, gritou Napoleão, pondo-se na frente dos galões. Isso vai ser tratado. A colheita é o mais importante. O camarada Snowball vai liderar o caminho. Eu me juntarei a vocês daqui a pouco. Avante, camaradas, o feno está à espera. Assim os animais marcharam rumo ao campo de feno para iniciar a colheita, e quando voltaram no fim do dia, percebeu-se que o leite havia desaparecido.